Olá, eu sou Márcia Pugliese no programa Sabedoria dos Números, a numeróloga que vem falar aqui no Paranormal.plus sobre a numerologia, esta ciência maravilhosa que ajuda você a conhecer melhor os seus talentos, as suas potencialidades e, como sempre, eu vou pedir a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e com todo carinho, com todo respeito, falar juntinho de você. Estou na rádio que toca a sua alma. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas questionam, me perguntam, que é o dia que nós nascemos. Isso mesmo. Qual o dia que você nasceu? Você nasceu dia 1º? Tem uma característica. Fica ligadinho aí que eu vou explicar. Você nasceu de repente no dia 15? Ou no dia 25? 24? Espera aí que eu vou contar tudo para você. Já vai pegando papel, gravador, caneta, porque o dia que nós nascemos é um dia muito especial. Porque além de ele mostrar uma característica de como nós agimos na vida, quais as características que nós trazemos, esse dia também ele vai mostrar a nossa vida produtiva. Ele fica muito forte na nossa vida, mais ou menos dos 27, 28 até os 56 anos, mais ou menos. Ele é um período bem longo da produtividade. Então, é o período que você vai produzir a sua vida inteirinha. Dia que você nasceu. Então, eu vou falar do 1 ao 31. Tá? É importante a gente falar todas as energias para que você entenda todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. Porque sim, nós vivemos nesse planeta. Polo Sul, Polo Norte, doce, salgado, lua, sol, claro, escuro e assim por diante. Então nós temos as polaridades que vai nos mostrar características. As pessoas me falam assim, puxa, Márcia, mas me falaram que o dia que eu nasci é muito ruim. Não existe isso. O dia que nós nascemos é o dia que nós precisamos ter a vibração para concluir aquilo que nós viemos produzir aqui na Terra. Qual que é a nossa produtividade? Então, existe sim, pela sua atitude, pela sua não atitude, você negativar a energia que você tem do dia que nasceu. Mas dizer que é um dia ruim, jamais. Não existe dia ruim. Então, presta atenção se você nasceu dia 1, se você nasceu dia 10, dia 19 ou dia 28. Se você perceber, o dia 1, 1, o 10, 1 mais 0, 1, o 19, 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1 e 28 a mesma coisa. 2 mais 8, 10, 1 mais 0, 1. Tá? Então, todos esses dias, o 1, o 10, o 19 e o 28 resultam no 1. Então, ele traz essa característica. É lógico que, individualmente, cada número desse traz uma característica própria. E aí que entra o estudo numerológico, o mapa numerológico para nos direcionar, né? Porque aí nós vamos ver que o 10 ele é mais puro do que o 28, porque o 10 tem a energia do 10 e do 1, o 28 tem a energia do 28, do 10 e do 1. E tudo isso eu explico na consulta. Talvez num programa mais específico eu possa falar ponto por ponto, mas hoje eu quero dar os pontos principais para que você entenda toda a característica positiva que você traz e aquilo que você tem que minimizar. Isso é muito importante você saber. Olha só. 1. Todas as pessoas que nasceram com a vibração desse 1 são pessoas que têm uma proatividade. São pessoas que arregaçam as mangas e vão à luta. São pessoas que estão sempre prontas a iniciar, a dar start, a começar coisas, independente do que seja. Mas são pessoas que vão, fazem, acontecem. Têm uma determinação. São pessoas pioneiras. Pode prestar atenção. Porém, se essas pessoas não pegam
a força positiva, utilizam a característica positiva desta frequência do número 1, são pessoas que podem começar muitas coisas, porque sempre vão aparecer muitas coisas, e não concluir. São aquelas pessoas que vão pegando funções, pegando coisas, e de repente deixa tudo pelo meio do caminho. E quando você faz isso, a tua boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que é bom. Então, um dos pontos importantíssimos, quem nasceu 1, 10, 19 e 28, tudo que começar, conclua. Vai começar alguma coisa, não tem noção se vai dar conta? Não começa, para você não ficar naquela energia do deixar para depois, deixar coisas inacabadas, tá? Então, isso é muito importante. Outra característica que não seria legal de quem nasce nesses dias, a ansiedade, a irritação, a agressividade. Então, trabalhem isso, porque essas características são tendências, mas somos nós que damos o tom, somos nós que liberamos ou não essa energia na nossa vida. Então, características positivas sempre, e minimizar as energias que não são tão boas assim. Ok? Perfeito de quem nasceu nesses dias. Agora nós vamos partir para quem nasceu no 2. Só voltando um pouquinho. O 1 normalmente tem uma energia muito yang, muito masculina. Não significa gênero, sexo, não é nada disso. Significa que é uma energia mais proativa, é uma energia yang, é uma energia mais masculina. E ok, existem pessoas que necessitam, existem mulheres que necessitam dessa energia. Perfeito. Não é julgamento, é uma constatação. Se você nasceu dia 2, dia 11, dia 20 e dia 29, você tem uma característica específica. Porém, deixa em suspenso, deixa em alerta o 11 e o 29, porque ele tem uma leitura diferenciada. O 2 e o 20 são energias mais femininas, energias mais parceiras, são pessoas mais, vamos se dizer, paradas até. São pessoas que trazem uma estabilidade, uma flexibilidade, são aquelas pessoas companheiras, parceiras, sabe o pau para toda obra? Aquela pessoa que está sempre pronta para você, solícitas, são esse tipo de pessoa. São pessoas que estão sempre com muita paciência, sabe? O 2 ele traz muito essa energia da paciência. Porém, quando nós agimos negativamente e não usamos a característica positiva desse 2, nós trazemos uma energia da procrastinação, da apatia. São aquelas pessoas que não se movem, são aquelas pessoas que procrastinam tudo, depois eu faço, amanhã eu resolvo, e quando vê, passou dia, passou ano, passou mês e não fez. São aquelas pessoas apáticas, sabe? Que não tem muita expressão, ficam sempre naquele morno da vida. E a Bíblia já fala, morno não, né? Ou quente ou frio, e morno não é legal. Porém, o 11 e o 29 faz parte desse grupo, esse dia de nascimento, o 11 ou 29, porque o 11 por si é um número mestre, e o 29 somando da 11 que é mestre também. Então, o 11 é uma energia crística, é uma energia de prosperidade. As pessoas que nascem nesse dia têm aberturas de mais prosperidade, de mais abundância, de mais fluidez na vida. Desde que elas peguem as rédeas da vida nas mãos. O 1 e o 1. Dirige, foca, prioriza, que as pessoas chegam aonde quiserem. Porém, se você não usar a força desse 11 firmemente, com as rédeas firmes nas mãos, direcionando, priorizando, você acaba se tornando a soma, que é o 2 negativo. E aí você vira o procrastinador, o apático, aquela pessoa morna que eu falei anteriormente do 2. Então isso é um grande alerta, porque muitas pessoas chegam no consultório falando, puxa vida, Má, eu nasci dia 11, nasci dia 29, e aí, ó, minha vida é um marasmo. Sim, porque você está na frequência da apatia. Você está na frequência
do negativo dessa característica desse número. Então, vamos mudar essa chave, né? Nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da vida. Então, nós temos que fazer diferente. Outra coisa importante, muito importante, o 3. Quem nasce dia 3, dia 12, 21 e 30. São pessoas que têm uma característica de expansão, de expressão. São pessoas que têm um desenvolvimento muito grande. Nós falamos que o 3 é a criança na numerologia. Então, o 1 é o homem, o 2 é a mulher, o 3, né, o 1 uniu ao 2, nasceu o 3, que é a criança. Então, a criança, ela traz a energia do crescimento. E o 3 é exatamente isso. Nós brincamos muito entre numerólogos, matemáticos, que o 3 é o fermento do bolo. É o coelho, tudo triplica. Então, o 3, ele traz a arte, ele traz a visibilidade, ele traz a expressão. A gente encontra muitas pessoas que nascem dia 3 que são muito artistas, sabe? São pessoas que têm dons manuais. Isso é muito legal. O 3, ele traz essa característica, dons nas mãos, seja de arte, seja de cura, enfim. Porém, se você olhar um 3 no negativo, você se irrita, como você irrita com uma criança birrenta. O 3 negativo, ele é dodói, pobre de mim, porque comigo, ele é vitimista, ele é uma pessoa extremamente entrona. Sabe aquela pessoa que vai entrando e não vê limites? O 3, ele traz essa energia no negativo de chorar leite derramado, de se achar a última bolacha do pacote, tá precisando sempre de elogios. Então, uma coisa que a gente tem que virar a chave no 3 é isso. O que eu falo? Faça sempre o seu melhor. Fez o seu melhor, calma que o que é seu por direito divino vem. Não vem de quem você espera, esquece isso. Mas fez o seu melhor, o universo é justo. Com certeza o universo vai devolver para você com muito mais facilidade, porque você deu o melhor, certo? Se você nasceu dia 4, dia 13, 22, tá? Você tem e 31. Você tem uma característica da organização e da disciplina. Eu nasci dia 4. Então, eu gosto das coisas em ordem. Eu gosto de ter meu armário, minhas gavetas. São pessoas que gostam de cumprir horários, cumprir regras. E uma coisa que ajuda muito é organizar. Organizou fora, organiza dentro. Então, o 4, ele traz um método. São pessoas que gostam da disciplina, da organização, da estrutura. As pessoas falam que os meus programas, as minhas aulas são muito didáticas. E eu herdo isso tanto da energia do 4, dia 4 que eu nasci, quanto do M, que é a primeira letra que alicerça o meu nome, que é 4 também. Então, olha a força desse 4, né? São pessoas que precisam disso, né? Da organização, do método. Porém, esse 4 no negativo não pode deixar a gente engessado, porque senão nós viramos críticos, metódicos, aquela pessoa nos mínimos detalhes, e não é legal. Né? Eu tenho um mestre em Reiki, que me iniciou em Reiki, que ele falava que Deus mora no projeto e o diabo nos detalhes. Então, se você fica muito nas minúcias, você perde o todo. Então, vamos organizar? Ok, perfeito. É para disciplinar, mas sem você, de alguma forma, se engessar numa situação. Essa que é a palavra. Não fique engessado, não fique enquadrado em coisas que não te fazem fluir. Se você nasceu dia 5, dia 14 e dia 23, você tem a frequência do 5, que é o movimento, a mudança, a versatilidade, a comunicação. Então, são pessoas mais falantes, pessoas mais tagarelas, pessoas que trazem uma dinâmica, são pessoas que precisam de movimento, né? Então, é o tipo da pessoa que precisa de um exercício físico. Aconteceu alguma coisa, levanta, faz uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, mas é esse movimento físico que fará com que o movimento energético entre nos eixos e as coisas fluirão com muito mais facilidade. Então, o movimento é necessário. Porém,
Esse 5 pode trazer exageros. Eu falo que aquele ditado 8 ou 80, para mim, numeróloga, é 5 ou 50. O 5, às vezes, deixa passar um elefante. É dele e ele nem vê. E a formiguinha, que não tem nada a ver com a história, ele fica lá perdendo energia. Então, o 5, ele precisa nem tanto céu, nem tanto terra. Ele precisa equalizar para não perder energia desnecessariamente. Por isso que o exercício físico. Mas sem exageros. Porque o 5 no negativo, ele é exagerado. Ele é fofoqueiro. O 5 no negativo, ele é aquela pessoa que desperdiça energia. É aquela pessoa muito livre, muito libertina até. Então, trabalhando o positivo disso tudo, as tendências ficam bem melhores. Se você, de repente, nasceu num dia 6, 15 ou 24, você traz uma energia muito família. São pessoas mais doces, pessoas que gostam dos amigos, é aquelas pessoas que gostam de cuidar, ajudar, ensinar. É aquele irmãozão, sabe? Aquela pessoa amigona. Eu sei porque meu filho nasceu dia 24 e ele é padrinho de casamento de praticamente todos os amigos. Sabe aquela pessoa que todo mundo, olha, né? É meu irmãozão, é meu amigão, tá sempre pronto. Isso é quem nasce nessa energia. E é muito bom, porque são pessoas que vêm justamente com essa característica. Grandes professores, terapeutas, médicos têm a frequência do dia 6, do dia 15 ou do dia 24. Porém, no negativo, podem se tornar pessoas mais ciumentas, mais possessivas, às vezes manipuladoras, sabe? Pessoas que às vezes querem se vingar, porque no negativo, o centro da atenção tem que ser ele. E como que eu ouso não fazer tudo o que ele quer? Então, no negativo, precisa o quê? Entender que todos nós temos um patamar de evolução, nós damos o melhor e o universo que vai devolver o melhor, como eu falei anteriormente, porém sem expectativas. Eu acho que o ponto principal de quem nasceu nessa data é não ter expectativas, fazer de coração e confiar. Se você nasceu dia 7, dia 16 e dia 25, você traz uma característica de muita conexão, o seu eu com algo maior, o seu eu interior com algo superior. É como se você fosse mais intuitivo, mais perceptivo, você tem uma amplitude, sabe? Não sei se usa a sua intuição, não sei se usa a sua percepção, mas você tem esse componente. E deve trabalhar para isso, porque a intuição também é treino. Porém, essa energia do 7, ele pede sempre qualidade de vida e não quantidade. Então, são pessoas que você olha, você percebe que são mais elitizadas. Às vezes não é o dinheiro, não é isso, mas são pessoas mais refinadas, são pessoas que trazem um traço de mais, sabe, mais bonito tudo. Às vezes a pessoa compra uma blusinha na banquinha que pagou R$10, mas quando a pessoa coloca aquela blusa, parece que é uma blusa de marca, parece que tudo cresce. O 7 ele traz, ele é uma energia de perfeição. É muito legal esse 7 quando a pessoa usa nesse positivo. Mas no negativo se tornam pessoas introspectivas, depressivas, hipocondríacas. Sim, são aquelas pessoas que vivem de remédio, são aquelas pessoas que precisam, às vezes, de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, porque elas não se conectaram. Até porque o 7 deixa as pessoas numa linha muito tênue. Quando elas estão bem, elas acessam dimensões superiores que traz insights, a intuição, a conexão. Mas quando elas não estão bem, elas acionam dimensões mais baixas e é onde vem energias intrusas, energias de isolamento, de depressão e de tristeza. Então é daqui para melhor. Essas pessoas precisam de muita natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas, que é o que vai fazer compor o campo vibracional. Agora, de tudo isso que eu estou falando, olha que máximo, né? Eu estou falando apenas do dia do nascimento, do dia.
Imagina você fazendo o seu mapa todo, o seu estudo completo, quanta informação você vai obter e quanto você vai poder melhorar a sua vida. Porque nós nascemos com esse dever e com esse direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos. Então, a intenção é justamente essa, a sabedoria dos números à sua disposição, para que você possa melhorar cada vez mais e mais o caminhar da sua vida aqui nesse planeta Terra. Se você nasceu dia 8, 17, 26, você traz uma característica bem firme. Eu falo que o 8 é um oitão, né? É aquele que chega chegando. É aquele que tem um posicionamento, é uma pessoa mais posicionada, uma pessoa que é boa nos negócios, é uma pessoa que atrai bons negócios e precisa sempre trabalhar o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito, ser bom, ser justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Porque o 8 são as duas esferas, né? As duas esferas. Quando elas giram entre si em equilíbrio, razão, emoção, matéria e espírito, elas viram o infinito. Então, é uma energia da constância, é uma energia que nós somos seres espirituais que vivemos na matéria. Então, nós precisamos das duas esferas bem equilibradas. Porém, quando uma pessoa não usa esse 8 do dia que nasceu numa energia de uma forma positiva, são pessoas que viram materialistas, impiedosas, déspotas, são pessoas mais frias. É assim. São pessoas que passam em cima dos outros que nem trator. Então, isso é muito sério, porque querendo ou não, a gente vai ver muita gente que está vibrando negativo nesse momento e entra em sofrimento. Porque o 8 pede equilíbrio, e não só matéria e nem só espírito, senão não flui. Aqui nesse plano dimensional não flui. E se você nasceu dia 9, 18 e 27, você tem uma característica do irmãozão mais velho, sabe? Aquele sábio, aquele conselheiro. Porque o 9 para ser 9, ele tem dentro de si o conhecimento do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então, ele traz uma bagagem muito grande de conhecimento. Ele é uma pessoa mais sábia, uma pessoa conselheira, uma pessoa que tem sempre um ombro, ele sempre está disposto, né, a direcionar. É aquela pessoa que você conversa horas, e é tão gostoso conversar, porque sempre tem muito conhecimento, muito embasamento no que fala. Mas se essa pessoa usar o negativo do dia 9, 18 ou 27... essa pessoa vai ser o sabe-tudo. Aquela pessoa que espalha a rodinha. Você está num grupo de amigos conversando, só ele sabe, só o que ele fala é o certo, só o que é dele é o melhor. E eu falo que é o espalha a rodinha, né? Chega uma hora que ninguém aguenta, porque tudo tem que ter uma troca, um equilíbrio de troca. E o 9 negativo, ele se torna arrogante, prepotente, indesejável, sabe? É uma pessoa que não é legal, no grupo não é legal. Então, vocês percebem a força apenas do dia. Eu dissertei para vocês agora do 1 ao 31 do mês. Agora, imagina se a gente combinar com o seu mês, com o seu ano, com o seu nome, sobrenome. Imagina fazendo todo esse mapeamento da sua vida, o quanto de conhecimento você vai ter. E eu sempre falo que conhecimento é poder. Todas as pessoas que conhecem a si mesmas, né, as pessoas que buscam o conhecimento, elas se empoderam. Elas são pessoas mais poderosas. Não em cima do outro, não é isso. Poderosas para si mesmo. Elas conseguem se direcionar melhor, elas são pessoas que conseguem compreender melhor a limitação dos outros ao redor. E a vida vai fluindo com mais facilidade, com mais leveza, com mais amorosidade, porque a gente vem para isso. A gente não vem para ficar malhando ferro frio, a gente não vem para ficar dando murro em ponta de faca, não. Existem os momentos melhores, existem os momentos que não são tão bons assim. Faz parte da vida. Eu nunca peguei ninguém no consultório que falasse para mim que a vida é 100%.
Existem momentos necessários de baixa para que a gente enxergue, para que a gente aprenda. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui agora. Aconteceu alguma coisa que não é legal, você não acha legal na sua vida? Para, respira e pergunta para você mesmo o que eu preciso aprender com isso. Eu preciso aprender a ser mais resiliente? Eu preciso aprender a ser mais ponta firme, mais determinado? Eu preciso aprender a ter mais paciência, a ser mais proativo? Tudo isso você vai tendo respostas e a sua vida vai fluindo melhor. Então, se você quiser uma consulta com Márcia Pugliese, numeróloga, você vai entrar em contato pelo WhatsApp 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Vou ficar muito feliz em ter você me seguindo no Instagram, marciapugliese.oficial. Tanto no Instagram quanto no meu canal no YouTube, você vai encontrar textos, matérias, participações, tudo que eu fiz ao longo desses últimos anos. É muito conhecimento, é muito mini aulas e é aberto, é para que você possa usufruir, compartilhar e ter mais e mais conhecimento em relação à numerologia, que é esta ciência maravilhosa. As pessoas me questionam, Márcia, uma vez me escreveram isso, ciência? Lógico que é. Se tem números e números faz parte da matemática, a matemática é uma ciência exata. A numerologia é uma ciência, mas a matemática da vida não é tão exata assim. Por isso, não é estática. Nós temos tendências na vida e não sentenças. E é isso que a numerologia nos ajuda, tá? A entender essas tendências e fortalecer cada vez mais. Então, mais uma vez, o telefone para você entrar em contato comigo é o 11 9 7559 1469. Pode deixar mensagem de voz ou de texto que eu respondo para todo mundo. Meu Instagram é o marciapugliese.oficial e o meu canal no YouTube é o Márcia Pugliese Oficial. Quero agradecer imensamente a oportunidade desse projeto Paranormal.plus, Edu, nosso produtor, Johnny, que está me ajudando hoje na técnica. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, meu pai e mãe, graças a esses dois seres maravilhosos que são estrelas guias no universo, a oportunidade da minha vida, ao filho maravilhoso que Deus me deu de presente e a todos vocês, você que está me ouvindo agora, por existir, por estar aqui, porque compartilha esse momento tão precioso comigo nesse instante. Um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, o programa Sabedoria dos Números, Paranormal.plus. Gratidão.